E aí, galera, na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão para vocês fazerem um trabalho na aula da próxima semana. E aí, nessa aula eu irei revisar todos os conteúdos que foram trabalhados até agora. Então vamos lá, dar início aqui, ó. No primeiro capítulo que nós começamos a trabalhar, eu tinha falado com vocês sobre a questão dos estados modernos, né? Os estados modernos europeus. Esses estados modernos, como vocês estão vendo aí, eles surgiram devido a algumas características. Os estados modernos surgiram em virtude do fortalecimento do poder real. É uma grande característica. Está lá embaixo também, né? O sistema, a unificação, a centralização do poder nas mãos do rei, está lá embaixo. Então, esse fortalecimento do poder do rei, ele é caracterizado pela centralização do poder nas mãos do soberano, do déspota. Tendo como fatores principais para esse crescimento a expansão do comércio, crescimento das cidades e enriquecimento da burguesia. E aí as características, a unificação do sistema monetário, os estados modernos, para existirem, eles precisavam de quê? Ter um sistema monetário único, unificado, ou seja, dentro daquele território existia uma única moeda, a instituição de leis nacionais, ou seja, leis que valessem para todo aquele território também, a criação e a manutenção de um exército para conter qualquer revolta que ocorresse dentro daquele território, a organização da arrecadação de impostos, também é uma característica dos estados modernos. Os estados modernos, eles investiram bastante na organização da arrecadação de impostos, até porque é a principal fonte de renda do estado, a arrecadação de impostos. Então, ela precisa ser organizada para ocorrer tudo direitinho. E como eu já falei para vocês, a última, mas não menos importante, foi a centralização do poder nas mãos do rei. Essas eram as características dos estados modernos europeus. Na Península Ibérica, como vocês já sabem, a Península Ibérica é aquela região onde fica Portugal e Espanha. E como vocês já sabem, o primeiro estado moderno europeu foi Portugal, que se formou lá na época das guerras de Reconquista. Reconquista porque recebeu esse nome, porque os europeus que eram cristãos reconquistaram, na verdade não reconquistaram, mas isso é conteúdo para outra aula. Então eu vou dizer para vocês que reconquistaram um território que antes era habitado pelos muçulmanos, pelos mouros. Então eles expulsaram os mouros da Península Ibérica e aí então fundaram esses territórios. Então essa guerra de reconquista é a reconquista da Península Ibérica, que estava na mão dos muçulmanos. Então Portugal, depois dessas guerras de reconquista, se tornou o primeiro estado europeu. Esse foi um grande motivo, a gente vai ver mais na frente, para Portugal também ter iniciado as grandes navegações. Como Portugal se tornou o primeiro estado moderno europeu, é claro que ela também centralizou o poder nas mãos do rei. E aí no texto continua dizendo, na Europa prevaleceu as ideias de que os reis teriam sido escolhidos por Deus para governar. Dessa forma, dispunham de um poder ilimitado e incontestável. Na Europa ainda existia essa teoria de que os reis eles tinham sido escolhidos por Deus para governar aquele território, A teoria que ficou conhecida como a teoria do direito divino dos reis. Então, as pessoas não contestavam o rei. Por que as pessoas não contestavam o rei? Simples, porque ele havia sido escolhido por Deus. Então, ele tinha o poder absoluto, ele tinha o poder centralizado em suas mãos. Foi o que aconteceu com Portugal, por exemplo, o primeiro estado moderno europeu. Esses estados modernos europeus, eles praticavam uma política econômica que era conhecida como mercantilismo. O mercantilismo era uma política econômica baseada nos princípios protecionistas. Como assim? Já está até aqui no slide que eu coloquei para vocês. Era uma característica do mercantilismo, protecionismo. Como assim? Os estados modernos europeus, eles queriam proteger a sua economia dos produtos que vinham de outros países. Por exemplo, Portugal era um grande produtor de vinho. Então, o que era que Portugal fazia? Portugal diminuía os impostos sobre os produtos, sobre o vinho português e aumentava, por exemplo, os impostos sobre o vinho que vinha da Inglaterra. Então, dessa forma, o vinho que vinha da Inglaterra ele ficava mais caro. Então, é claro que os portugueses iam comprar os produtos de Portugal, que era mais barato. Isso é o que? Protecionismo, protecionismo econômico. Então, além do protecionismo, tinha o metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos,
Tinha também a balança comercial favorável, que nada mais é do que você vender mais do que comprar, né? E o que o protecionismo, já falei para vocês, e o exclusivo comercial ou pacto colonial, né? Que era o controle da metrópole sobre a colônia. Um exemplo muito simples é era o controle de Portugal, que era a metrópole, sobre a colônia. Quem? Nós que moramos, o território que hoje é o Brasil, né? Então, o controle da metrópole sobre Portugal. Então, o mercantilismo, ele era um conjunto de práticas e ideias econômicas baseada em princípios protecionistas, né? Tinha o protecionismo como uma grande característica. Continuando aqui, aí veio o próximo capítulo que fala sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento nada mais foi do que um movimento, é claro, né, que ocorreu na Europa, se iniciou lá no século XIV, na Europa, esse movimento, e tinha como principal objetivo promover transformações culturais, né? O objetivo principal do Renascimento era promover transformações culturais no continente europeu. É claro, características desse movimento tem o humanismo, o heliocentrismo. O heliocentrismo, que é bastante interessante, ele defendia a ideia de que o Sol era o centro do universo. O Sol, ele era o centro do universo. Por quê? Porque a Igreja Católica dizia que era a Terra, era o geocentrismo. A Igreja Católica dizia que a Terra era o centro do universo, enquanto que alguns pesquisadores, cientistas e estudiosos afirmavam que o centro do universo era o Sol. Então, essa teoria ficou conhecida como heliocentrismo. O humanismo nada mais era do que um movimento do Renascimento, então uma característica do Renascimento que defendia o quê? A valorização da capacidade humana, ou seja, a razão, os aspectos físicos, né, e intelectuais do ser humano, que o ser humano ele era capaz. Humanismo, característica do Renascimento, esse movimento que iniciou, né, lá no século século XIV, no continente europeu. Continuando ainda a explicação sobre o conteúdo do Renascimento, né? Não sei se vocês lembram, mas nesse conteúdo, nesse capítulo, além do Renascimento, ele também fala sobre as reformas religiosas. As reformas religiosas que se iniciaram em 1517. Em 1517, o monge alemão Martim Lutero, que fazia parte da Igreja Católica, ele já protestava, ele só aumentou ainda mais os seus protestos contra a Igreja Católica. E em 1517 ele rompeu com a Igreja Católica, certo? Mas o que era que Martim Lutero criticava a Igreja? Simples, Martim Lutero ele criticava as indulgências, ou seja, as indulgências nada mais era do que a compra do perdão. Lutero dizia que isso era ilegal, que segundo a Bíblia não tinha como uma pessoa comprar o seu perdão, né? E a Igreja Católica ela tinha permitido a venda de indulgências porque ela queria terminar a construção da Capela de São Pedro. E aí então os padres da Igreja Católica, os cobradores de indulgência, passaram a cobrar indulgências por toda a Europa. E aí Lutero se revoltou e passou a criticar com mais força ainda a venda de indulgências. E esse foi o grande motivo da reforma religiosa, né? O grande motivo que fez com que desencadeasse esse movimento, que acabou separando grande parte dos cristãos, né? Dividindo a igreja, né? A partir desses movimentos que se iniciaram com Lutero, né? A igreja ela foi dividida e aí surgiu outra igreja que foram ou outras igrejas, né? Não só uma, mas outras várias, que foram as igrejas protestantes. A Contra-Reforma, e aí quando a Igreja Católica percebeu que estava perdendo membros, que estavam perdendo pessoas, a Igreja Católica ela fez o quê? A Igreja Católica ela fez também um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica. A Contra-Reforma nada mais foi do que um movimento da Igreja Católica para tentar diminuir o aumento do protestantismo. Protestantismo porque eles protestavam. Então, as pessoas que protestavam contra a Igreja Católica ficaram conhecidas como protestantes. Os protestantes, eles acabaram sendo combatidos pela Contra-Reforma. A Contra-Reforma era da Igreja Católica. Os protestantes, as pessoas que criticavam as vendas de indulgência da Igreja Católica.
né? Na próxima aula nós iremos dar continuidade, aí nós iremos começar a explicação lá do próximo capítulo, o capítulo das grandes navegações. Valeu e até a próxima aula.